Olá a todos e bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelo nosso planeta. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos biomas mais incríveis e culturalmente ricos do mundo, o bioma mediterrâneo. Já parou para pensar no que faz essa região ser tão especial? É o cheiro das oliveiras, o sabor do azeite, as paisagens de tirar o fôlego? Bem, é tudo isso e muito mais. E para entendermos de verdade, vamos começar pelo coração de tudo: o clima. Imaginem só, verões longos, quentes e super secos. Sabe aquele calorzinho gostoso que convida a uma tarde na praia ou a uma sesta à sombra? É exatamente disso que estamos a falar. O sol brilha forte, a chuva é rara e os dias parecem não ter fim. É o cenário perfeito para as férias, mas também é um grande desafio para a vida vegetal e animal. Como é que eles sobrevivem há meses sem uma gota de chuva? Essa é uma das magias que vamos desvendar. Mas então, quando o outono chega, o cenário muda completamente. O ar fica mais fresco e, finalmente, a chuva regressa. Os invernos aqui não são rigorosos, com neve e gelo. Pelo contrário, são amenos e chuvosos. É como se a natureza, depois de um longo descanso no verão, finalmente matasse a sua sede. Toda a paisagem ganha vida, o verde volta a explodir e os rios, que antes estavam quase secos, voltam a correr com força. É este ciclo, esta dança entre o seco e o úmido, o quente e o ameno, que define o bioma mediterrâneo e molda cada ser vivo que aqui habita. Então, onde encontramos este bioma? Pelo nome, já dá para adivinhar. Ao redor do mar Mediterrâneo? Claro! Mas não é só aí. Ele também aparece em outras partes do mundo, como na Califórnia, no Chile Central, na pontinha sudoeste da África do Sul e no sudoeste da Austrália. Todas estas regiões, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, partilham este clima único. No nosso caso, vamos focar-nos na sua presença no norte e noroeste do país, uma área que é sinônimo deste ambiente. Agora, vamos falar das superestrelas do mundo vegetal mediterrâneo. A vegetação daqui é uma verdadeira aula de sobrevivência. As plantas tiveram que se tornar incrivelmente espertas para aguentar aqueles verões escaldantes. Elas são o que chamamos de vegetação esclerófila. Nome complicado, mas a ideia é simples. São plantas com folhas pequenas, duras e muitas vezes cobertas por uma camada de cera. Por quê? Para reduzir a perda de água, é como se elas usassem um protetor solar e se mantivessem hidratadas o máximo possível. E quem são essas plantas? A primeira que vem à mente é, sem dúvida, a oliveira, uma árvore lendária, símbolo de paz e longevidade. As suas folhas prateadas e o seu tronco retorcido contam histórias de séculos, e o seu fruto, a azeitona, dá-nos o ouro líquido, o azeite, a base da famosa dieta mediterrânea. Ao lado da oliveira, temos outro gigante, o sobreiro. Esta árvore é simplesmente fantástica. A sua casca grossa e esponjosa, a cortiça, protege do calor e até de incêndios. E o mais incrível é que podemos colher essa cortiça sem magoar a árvore, e ela volta a crescer. Portugal, por exemplo, é o maior produtor mundial de cortiça, usada para tudo, desde rolhas de vinho a materiais de construção e até na indústria espacial. Mas a paisagem não é feita só de árvores altas. Os pinheiros, especialmente o pinheiro manso, com a sua copa em forma de guarda-sol, também são uma visão comum. Eles dão-nos os pinhões, outra delícia da culinária local. E por baixo de tudo isto, temos um mundo de arbustos aromáticos. Já sentiram o perfume do alecrim, do tomilho ou da lavanda a crescer livremente no campo? É um aroma inesquecível que preenche o ar, especialmente nos dias quentes. Estes arbustos, juntamente com várias gramíneas, cobrem o solo e ajudam a segurar a pouca umidade que existe. Toda esta vegetação cria uma paisagem muito particular, conhecida como maquis ou garrigue. São áreas de matagal denso, às vezes quase impenetrável, cheias de vida e cor, especialmente na primavera, quando as flores silvestres explodem numa paleta vibrante de amarelos, roxos e vermelhos. Com uma vegetação tão rica, seria de esperar uma fauna igualmente diversa, certo? E é verdade, mas os animais daqui também são mestres da adaptação. Muitos são noturnos ou crepusculares, o que significa que são mais ativos durante a noite
ou ao amanhecer e ao anoitecer, para evitar o calor do dia. Entre os mamíferos, podemos encontrar o javali, a raposa, o coelho bravo, que é uma peça fundamental na cadeia alimentar, e até mesmo alguns predadores mais esquivos, como o lince. As aves também são abundantes, com muitas espécies migratórias que usam a região como paragem nas suas longas viagens entre a Europa e a África. Águias, falcões e corujas patrulham os céus, enquanto os rouxinóis e outras aves canoras enchem as manhãs com os seus cantos. Os répteis também adoram este clima. Lagartos e lagartixas aproveitam o sol nas rochas para aquecer o corpo, e várias espécies de cobras e tartarugas encontram aqui o seu lar ideal, e não nos podemos esquecer dos insetos. As cigarras, com o seu canto constante e hipnótico, são a banda sonora oficial do verão mediterrâneo. Uma característica interessante deste bioma é a sua incrível resiliência ao fogo. Com verões tão secos, os incêndios florestais são uma parte natural, ainda que perigosa, do ciclo ecológico. Muitas plantas, como o sobreiro com a sua cortiça, estão adaptadas para sobreviver ao fogo. Algumas sementes até precisam do calor intenso de um incêndio para conseguirem germinar. É um processo de destruição e renovação impressionante. No entanto, esta resiliência tem limites. A atividade humana tem colocado uma pressão enorme sobre este bioma. A expansão da agricultura, a construção de cidades e estâncias turísticas, a poluição e as alterações climáticas estão a ameaçar o equilíbrio delicado deste ecossistema. Verões cada vez mais longos e secos aumentam o risco de incêndios devastadores e dificultam a regeneração da floresta. É por isso que a conservação é tão crucial. Proteger as florestas de sobreiros, gerir de forma sustentável os recursos hídricos e promover práticas agrícolas que respeitem a biodiversidade são passos fundamentais. Este bioma não é apenas um tesouro natural, é também a base da nossa cultura e economia. Falando em economia, esta região é historicamente uma das mais produtivas. O clima ameno e os solos, embora não sejam uniformemente ricos, permitiram o desenvolvimento de uma agricultura próspera ao longo de milênios. A famosa tríade mediterrânea menos trigo, vinha e oliveira menos, sustentou civilizações inteiras. Não é por acaso que esta é a região mais povoada e desenvolvida do país. As pessoas foram atraídas pela capacidade de produzir alimentos, pelo clima agradável e pelo acesso ao mar, que sempre foi uma via de comércio e comunicação. As cidades e aldeias aqui têm uma arquitetura muito própria, pensada para o clima. Casas brancas que refletem o sol, ruas estreitas que criam sombra, pátios internos com fontes e plantas para refrescar o ambiente. Tudo foi desenhado em harmonia com a natureza. Em resumo, o bioma mediterrâneo é um lugar de contrastes e adaptações. É a terra dos verões secos e dos invernos chuvosos, das oliveiras milenares e dos sobreiros resilientes. É um ecossistema moldado pelo fogo e pelo sol, que abriga uma biodiversidade única e sustenta uma cultura riquíssima que valoriza a boa comida, a vida ao ar livre e uma profunda ligação com a terra. Compreender este bioma é entender uma parte essencial da nossa própria identidade e da história da humanidade. É um patrimônio que temos a responsabilidade de proteger para as futuras gerações. Espero que tenham gostado desta viagem pelo bioma mediterrâneo. Aprendemos imenso hoje, desde o clima e a vegetação até a fauna e a importância cultural e econômica desta região. Se ficou com alguma dúvida ou quer partilhar sua experiência neste bioma, deixe um comentário aqui embaixo. Adoramos ler as vossas histórias. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar um like, se gostaram do vídeo, de se inscreverem no canal e de ativarem o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras. Até a próxima!